Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101. Essa na verdade não é uma aula do BAT, mas é mais um vídeo informacional. Como aqui na unidade 16 nós começamos a estudar os troncos diferentes, veremos que os troncos realmente mudam o significado das palavras. Por exemplo, a palavra yalad, nós já aprendemos essa palavra, significa ele dá a luz, ou ele gera, né? O problema é que essa palavra aqui está no cal perfeito, 3ms, e essa é a definição da palavra no cal 3ms perfeito, mas não é a definição da palavra no nifal. Então, nós veremos que as raízes têm diferentes significados com troncos diferentes. Por exemplo, yalad, no cal, significa dar à luz ou gerar. Já no nifal, significa nascer. Por quê? Porque lembrando que o nifal tem aquele sentido de um verbo passivo ou um verbo médio, né? Quem é gerado, nasceu, não é? Agora, no piel, a raiz yod lamed dalet significa ajudar o parto ou ser uma parteira, tá bom? E agora, no rifil, significa gerar ou ser ou se tornar pai. Então, é bem parecido com o cal, mas nós notamos aqui que cada tronco verbal terá então um significado diferente para a mesma raiz. Então, por isso, seria muito difícil para mim e para vocês também aprender todos esses significados na hora de estudar o vocabulário. Então, eu recomendo que vocês comprem um bom léxico. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre como que nós escolhemos e como que nós lemos um léxico. Mas eu quero mostrar a vocês que existe uma diferença entre definição e glosa. Uma glosa é uma breve explicação ou um comentário. O que vocês estão aprendendo quando eu ensino ou faço aqueles vídeos de vocabulário são glosas. São breves explicações, às vezes uma palavra, duas palavras, que explicam a palavra no hebraico. Agora, uma definição vai incluir outras coisas. A definição incluirá uma explicação de todas as formas em determinado corpo linguístico. Em outras palavras, uma definição vai olhar no corpo linguístico do texto do hebraico bíblico e verá todas as formas do cal. Perfeito do cal, imperfeito do cal, particípio, infinitivo, e assim vai de uma certa raiz, e não só do cal, mas também do nifal, do piel e qualquer outra raiz, qualquer outro tronco no qual aquela raiz aparecer. E às vezes também, por exemplo, com a palavra na, né, o nun kametz aleph, uma definição também explicará não só o significado, mas também a função de uma palavra em diferentes situações. Então a palavra na não pode ser traduzida no português ou no inglês ou em várias outras línguas. Por quê? Porque nós não temos aquela partícula de pedido, né? Pode ser às vezes por favor, pode ser uma coisa mais imperativa, mas o na realmente é uma partícula que não pode ser traduzida. Então, nesse caso, a definição vai explicar não só o significado, mas também a função de uma palavra em diferentes situações. Então, às vezes, o na vai funcionar de uma forma no imperativo, outras vezes o na vai funcionar de outra forma com o jussivo ou com o cortativo. Agora, eu quero mostrar a vocês um bom léxico. Eu acho que esse léxico que nós temos aqui da Vida Nova, de Holiday, é um bom léxico. O problema é que ele é meio custoso. Porém, eu acho que fica mais em conta investir em um léxico desses aqui do que ficar dependente de glosas que eu estou dando na aula ou de uma bíblia interlinear. E daqui a pouco eu vou falar por que eu não gosto de bíblias interlineares. Mas dê uma olhada aqui comigo na primeira página do léxico de Holiday. Aqui nós temos a palavra Av. Av nós já aprendemos significa pai, não é? Mas Av também pode significar ancestral, pode significar avô, ou antepassado, progenitor. Está vendo tantos significados diferentes da palavra Av? Pode significar originador ou fundador de um grupo. Então, é bom ter um léxico, porque às vezes quando você estiver traduzindo, por exemplo, Gênesis 15:15, você verá que
a palavra pai, né, de pai biológico que nós temos no português, não é uma boa tradução para aquela palavra. Da mesma forma, quando nós temos, por exemplo, a palavra avad, o verbo avad, no Kala, avad significa perder-se, né, ou extraviar-se, perder o rumo, essas coisas assim. Já a palavra avad no Piel significará desistir. Então aqui nós vemos que o tronco mudou, e mesmo se você estiver traduzindo, por exemplo, 2 Reis 11:1, e você estiver naquele texto lá e de repente você vê a palavra avad, você percebe que avad ele não pode ser traduzido pela palavra perder ou, ou perecer. Nós precisamos então de uma palavra com maior ênfase. Então, como eu não sei qual seria uma boa tradução, eu posso vir ao léxico, eu dou uma olhada aqui e eu vejo que no Piel existem algumas opções. Claro que certas opções serão mais precisas e outras opções não serão muito adequadas àquele texto. Mas de qualquer jeito, é bom ter então esse léxico para ver que em diferentes troncos nós temos diferentes significados para a mesma raiz. Agora, para quem não pode gastar agora no momento com um léxico, existe também esse dicionário semântico do hebraico bíblico. O site está aqui, www.sdbh.org. Essa página do dicionário semântico do hebraico bíblico é uma página que foi criada pelas sociedades bíblicas internacionais. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil está patrocinando esse dicionário aqui. Agora, o que é um dicionário semântico? Um dicionário semântico vai agrupar palavras por um grupo ou um campo semântico. Por exemplo, a palavra av aqui tem esse campo semântico de parentesco. Se eu clico aqui na palavra parentesco, eu vou ver que existem outras palavras aqui que também estão nesse campo semântico de parentesco. Av, ar, gaal significa parente, ou na verdade ser um parente, porque isso aqui é uma raiz verbal, né? E assim vai, nós temos várias outras palavras aqui que cada uma delas cabem em um campo semântico de parentesco, mas também são diferentes umas das outras. Agora, você verá aqui que av tem as suas definições. Aqui nós temos todas as ocorrências da palavra av, incluindo também nomes próprios. Aviezer, por exemplo, é um nome próprio. E assim vai. Então, o único problema com esse dicionário semântico aqui é que ele não está completo. Então você não terá todas as palavras no hebraico, mas várias já foram incluídas. Tá bom? Você pode pesquisar aqui pelo alfabeto hebraico e usar esse léxico se você não puder comprar no momento um léxico hebraico ao português. Agora também existem outros léxicos e outros dicionários do hebraico ao português na internet. Eu não conheço outros tão bons quanto o dicionário semântico, mas existem outros e vocês podem procurar também, se não puderem gastar agora com esse léxico de hebraico e aramaico do Antigo Testamento do Holiday. Agora, eu não recomendo que vocês usem uma Bíblia interlinear. Por quê? Porque uma Bíblia interlinear faz com que o usuário fique dependente das definições ali naquela Bíblia e dessa forma você acabará não aprendendo a língua. Por quê? Olha só. Se eu chego aqui no texto e eu leio começando aqui do Vayishma. Bom, Vayishma Yitro Kohen Midian. Tá bom, aí estão as palavras em hebraico, mas logo abaixo delas nós vemos as palavras em português. Então essas palavras estão logo embaixo ali da palavra em hebraico, você acaba nem lendo a linha de cima, né? Você lê apenas a linha de baixo e pronto, você tem sua tradução. Então eu acho que uma Bíblia interlinear faz com que o usuário fique muito dependente dessas glosas que estão aí embaixo, e você acaba não aprendendo mesmo a língua hebraica, você acaba apenas utilizando a função português da Bíblia interlinear. Então eu realmente não recomendo que vocês comprem uma Bíblia interlinear, em primeiro lugar porque realmente é muito caro. E,
Esse volume aqui é apenas o primeiro volume, é o Pentateuco, e custa R$ 126. Agora, o léxico custa 111. E esse léxico terá todas as palavras de todo o corpo bíblico hebraico, excluindo nomes próprios. Tá bom? Bom, era só isso que eu queria ver com vocês. Se tiverem alguma pergunta sobre isso, ou sobre qual seria um bom léxico a comprar, ou qualquer coisa assim, façam essa pergunta nos fóruns do BAT. Tá bom? Até a próxima. Shalom.